Olá, tudo bem com vocês? Hoje eu quero apenas contar uma história, uma ilustração, onde eu creio que ela poderá contribuir muito para com as nossas vidas. O pastor André conta que um dia, após sua pregação, um jovem publicitário procurou por ele e disse que não tinha tempo para se encontrar com Deus. Ele disse: "Eu viajo todos os dias. Eu não consigo tempo para encaixar essa atividade em minha vida." Atividade essa que pastor André havia mencionado em sua pregação. Pastor André olhou para aquele jovem que exalava peso em seu coração e disse: "Essa é minha experiência de vida e eu sempre arrumei tempo para as coisas que eu valorizo. É assim que funciona a minha vida. Se eu valorizo algo, eu tenho tempo para aquilo. Se não valorizo, não tenho. Por isso, tenho encontrado tempo para me encontrar com Deus." Tom, você pode fazer como quiser. Depois desse dia, pastor André não o viu mais nos cultos. Passado algum tempo, Tom reapareceu e veio falar com o pastor André. Sua fisionomia estava diferente, ele se sentia diferente, sua conversa era diferente, e então ele convidou o pastor André para um jantar em sua casa com ambas as esposas. Quando ainda estavam degustando alguns aperitivos, Tom levou o pastor André a uma cadeira de balanços e lhe disse: "Você me desafiou outro dia a me encontrar com Deus, a ter um tempo com Ele, e que durante esse tempo eu deveria ficar olhando para algum lugar que fosse agradável, aprazível para mim. Assim eu direcionei esta cadeira para o meu quintal, que eu aprecio muito, a fim de que eu pudesse vê-lo enquanto estava sentado." Tom contou que durante os últimos meses ele se levantava cerca de 20 minutos antes, sentava-se naquela cadeira com uma xícara de café e lendo a Bíblia Sagrada, tentava encontrar sentido na mensagem de Deus. Ele pedia a Deus para falar com ele através da sua palavra. Aí meditava nela, anotava alguns pensamentos e procurava aplicar em sua vida. Orava também para que ele fosse mais consciente da presença de Deus em sua vida. E como tem sido isso em sua vida? Quis saber pastor André. Nesse instante, a esposa de Tom chegou e disse: "Ele é um homem mudado. Desde que ele passou a sentar-se nesta cadeira, mudanças ocorreram em sua vida. Ele é um homem mais centrado, mais amoroso comigo e com os nossos filhos também." Pastor André ficou impressionado com aquilo. Percebeu que através das coisas que ele gostava de fazer com aquela cadeira, uma xícara de café, a vista do seu quintal e o seu tempo único de reflexão na palavra de Deus, Tom criara um padrão exclusivo que lhe permitia encontrar com Deus todos os dias. Muitos meses depois, pastor André e Tom se reencontraram para um café da manhã. Tom disse: "Estou pensando em deixar meu trabalho em publicidade. Acho que já encerrei minha carreira." Pastor André reagiu: "De onde você tirou essa ideia?" "Das minhas reflexões com Deus, sentado em minha cadeira", disse Tom. "Ele tem colocado esses pensamentos em minha cabeça." "É o que você vai fazer?" retornou pastor André. "Vou ajudar um amigo a construir uma igreja no interior", disse ele. "Muito bem", disse pastor André. E com o tempo, Tom se transformou num jovem trabalhador, cheio de vigor, produtivo e inspirador para muitos que o cercavam. O amor de Jesus estava com ele. Mas tempos depois, Tom estava ali sentado na mesma cadeira, lendo um relatório médico, quando descobriu que estava com câncer. Apesar disso, ele continuou a dar suporte à igreja do amigo e nunca deixou de se sentar naquela cadeira e ter um tempo com Deus, porque aquilo o havia tornado um novo homem. Mas a doença foi evoluindo e ele foi hospitalizado. Tom sabia que lá ele não teria mais a sua velha cadeira. A doença avançou rapidamente e em pouco tempo ela levou sua vida. Em seu funeral, pastor André conversou com a esposa de Tom e perguntou a ela:
Havia alguma coisa especial naquela cadeira, não é? Ela disse: a vida inteira de Tom mudou naquela cadeira. O que você vai fazer com aquela cadeira? Quis saber, pastor André. Nós vamos passar aquela cadeira para os nossos filhos e para os nossos netos, na esperança de que alguém se sente naquela cadeira como Tom fazia e possa ter também a sua vida transformada, revelou ela. A pergunta que eu quero te fazer com essa história é: onde está a sua cadeira? Onde você se encontra com Deus? Onde você está quando medita na palavra de Deus e se abre para o seu poder? Onde você se torna consciente da presença de Deus em sua vida? A presença de Deus é ilimitada. Portanto, você pode se encontrar com Ele em qualquer lugar. Em sua sala, em seu quarto, no caminho para o trabalho. É em sua cadeira que você tomará suas mais importantes decisões, direções para a sua vida. Porque estará tomando-as juntos com Deus. Pense um pouco. Quando você se encontra com um amigo querido para almoçar, para conversar, para se conectar com ele. Depois que você o deixa ali, que se separa dele, você não fica pensando nesse amigo o resto da tarde, o resto do dia? Da mesma forma, quando você se encontra com Deus no início do seu dia, você pensa mais nele durante todo o resto do dia. A presença dele permanece depois do seu encontro. A pergunta é: onde está a sua cadeira? Que Deus te abençoe e te dê uma boa semana. Fiquem com Deus.